Agora, com atenção e muita reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do pastor João Flávio Martinez. Bem, nesta manhã nós vamos compartilhar alguns conselhos bíblicos para que a sua vida seja conduzida na paz de Cristo. Muitas vezes nós penamos na vida e, por incrível que pareça, a culpa não é nem do diabo, a culpa é nossa mesmo. Eu me lembro que uma vez na igreja, uma irmã disse assim: pastor, o diabo fundiu o motor do meu carro. Isso foi em 1994. Eu disse para ela: sério, irmã? Como é que o diabo fez isso? Pastor, ontem eu fui ligar o carro, ele não pegou e chamei o mecânico e ele estava fundido. Isso foi em 94. Falei: escuta, seu carro é aquele Escort 84? Ela falou: é. E quando a irmã comprou, ele estava novo? Não, já era velho. Quantos anos a irmã já tem esse carro? Uns 6 anos. Quantas vezes a irmã fez o motor dele? Nunca. Irmã do céu, quer dizer que a irmã trabalha do outro lado da cidade, visita sua mãe no final de semana que mora em outra cidade, e esse carro nunca em 6 anos deu problema? Não, pastor, nunca. Agora o diabo fundiu o motor dele. Falei: não, irmã. Isso aí aconteceu pela naturalidade das coisas. Os fatos são assim. As coisas se desgastam. Até nós nos desgastamos. E o seu carro, não foi o diabo que fundiu ele, foi Deus que pôs a mão nele, que ele durou durante 6 anos. O seu carro é um milagre. E os irmãos podem não acreditar, mas eu marquei um culto de ação de graças na casa dela, pelo carro dela. E ela mudou a visão, ela saiu da igreja, ela chegou na igreja achando que era o diabo que tinha fundido o carro dela. E ela saiu da igreja grata a Deus, porque o carro dela havia durado 6 anos. Então muitas vezes nós atribuímos ao diabo algumas coisas que não é o diabo, ou atribuímos até o próprio Deus, que não tem nada a ver com Deus. Nós muitas vezes, pelo menos na minha experiência cristã geral, todas as vezes que uma coisa deu errado na minha vida, raríssimas vezes foi o diabo. A maior culpa de todos tenho eu. Eu que dou a cabeçada, eu que faço a coisa errada. Então, alguns conselhos bíblicos práticos. Primeiro conselho que eu dou aqui para você, que está em Mateus 5,37. Não prometo que não vai cumprir. Não prometa o que você não pode entregar. O Senhor Jesus disse isso. Se você prometeu algo, então você cumpra. Custe o que custar. Honre sua palavra. Nós temos hoje uma vulgaridade existencial, onde as pessoas não têm compromisso com o que falam. Nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, precisamos honrar a nossa palavra. Seja assim sim ou não, não. Se você não pode fazê-lo, diga: não posso. Se você não tem condição, diga: não tenho condição. E não se intrometa a fazer ou não se intrometa a assumir o compromisso de uma coisa que você não vai cumprir. Caso contrário, meu irmão, faça sol, faça chuva, acabe o mundo, faça o que você prometeu. Honre sua palavra. Numa sociedade em que as pessoas não honram nem o contrato, nós cristãos devemos honrar a nossa palavra. Um outro conselho bíblico muito bom para que a nossa vida prospere, seja abençoada, e esse aqui eu me enquadro muito nele. Organize o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas. Organize o tempo. Muitas pessoas são desorganizadas, são desarrumadas, não se organizam, não se agendam, não fazem as coisas com anterioridade. O pastor Joaquim está fazendo assim para ele. Que eu já andei com o Joaquim, é muito interessante. Eu gostei disso, porque a gente foi pegar uma vez o avião tipo saía 10 horas. O Joaquim chegou no aeroporto 15 para as 10. Você imagina o check-in, como é que foi. Mas, isso eu lembrei desse fato. Mas eu quero dizer... Recentemente do pastor Natanael
Chegava 2 horas antes. Chegava 2 horas antes. Mas eu quero justificar, irmãos, que nesse dia ele estava evangelizando o Hare Krishna. Por isso que nós atrasamos para chegar no aeroporto. Mas o fato é que organizar o tempo, ter uma agenda para você se programar, ser programático, ter compromisso no tempo. Sabe, separa o teu tempo para ler a Bíblia, separe o teu tempo para orar, separe o teu tempo para trabalhar, separe o teu tempo para a família, separe o tempo de organização ao tempo. O tempo existe. O dia tem 24 horas, você só dorme 8 quando dorme, porque agora eu descobri que a gente vai ficando velho e vai dormindo menos. Eu achei que os velhos dormiam mais. É o contrário, são os jovens que dormem mais e os velhos é que dormem menos. Né? Mas se o teu dia tem 24 horas e você dorme 8, sobrou 16 horas. Então você precisa organizar esse seu tempo. Tá? Nós vamos encontrar em Romanos 12, 20 e 21 uma orientação para que a gente pratique a gentilidade ou a gentileza e a cortesia. Praticar a gentileza e a cortesia. Seja gentil, seja cortês. No trânsito, ceda a sua vez, tá certo? Ceda a sua vez, dê a passagem aos outros, mas é bíblico, sabe? É muito bom a cordialidade, a cortesia. Falta isso na vida das pessoas em geral, mas na vida do crente não deveria faltar. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Cristo. E nós devemos agir com gentileza e cordialidade. Um outro conselho muito prático está em Efésios 4, 29. Controle suas palavras. Controle o que sai da sua boca. Controle o que você está prestes a dizer. E aqui eu me coloco como uma pessoa que sofre com isso. Eu sou espanhol, um parlador, paroleiro, né? E todo espanhol fala muito, todo espanhol é uma pessoa sanguínea, colérica, né? Quando sobe o sangue, já era. Então, é muito importante que nós tenhamos controle, né, da nossa alma, da nossa língua, porque a língua é um pequeno graveto que bota fogo em toda a floresta. Então que nós possamos ter controle das nossas palavras. Quantas vezes nós chegamos em casa, deitamos no travesseiro, na cama, e botamos a cabeça no travesseiro, e aí começamos a pensar nas bobeiras que falamos e dizemos durante aquele dia. E aí o sono não vem, e aí a paz não vem. Então tome cuidado. É muito importante que nós tenhamos controle do que falamos. Em Gênesis 41, do 47 ao 49, 53 e 57, vai falar um pouco lá da história de José, mostra a importância do equilíbrio com as finanças. Não gaste mais do que você ganhe. Não desperdice. E aqui nós podemos citar o próprio Cristo na multiplicação dos pães. Terminou, ele mandou guardar tudo de volta. O que sobrou não era para jogar fora. Então, não gaste mais do que você ganhe. Não gaste mais. Isso não é fé. Não é fé. Você ir lá na agência, comprar um carro em 60 vezes para pagar metade do valor do teu salário, e aí você chega na igreja e dá o testemunho que você tem um carro zero. Isso não é testemunho, é tristemunho. Isso não é fé. Isso é um absurdo. Um abuso. Você está tentando a Deus. Ora, você comprometeu 50% do seu salário para comprar um carro. Como é que você vai pagar suas contas no mês posterior? Você se comprometeu até o pescoço. Então é muito importante que nós aprendamos isso. Não gastar além do que a gente ganha. Fazer o orçamento familiar. Inclusive, o dízimo é muito bacana por causa disso. Quando a gente começa a dizimar, a gente começa a fazer orçamento familiar. Como é que eu faço? Eu estou tentando organizar minha vida nesse aspecto e graças a Deus
estou conseguindo levar. Como é que eu faço? Eu tenho 2 cartões de créditos gratuitos, tá certo? Eu compro comida, mercado. O outro, eu compro o que não é comida. Uma roupa, um sapato, uma bateria para minha câmera. Então, ali eu compro com o cartão que não é comida. Então, chega no final do mês, eu tenho um orçamento do que eu gastei com comida e do que eu gastei com outras coisas. E outra coisa, viu? Cartão de crédito é o Satanás. Escuta aí o que eu estou dizendo. Se você não pagar a fatura no dia, o diabo te pegou. Porque o juro é estratosférico. Então, use com sabedoria. Terminou o mês, pague, se conserte, se acerte aí, porque olha, não gaste mais do que você ganha. Tá ok? Gênesis 47, 11 e 12. 1 Timóteo 5, 8. Fala para honrar e respeitar sua família. Honrar pai e mãe, honrar a família, honrar os irmãos. Honre a sua família. Eu às vezes fico pasmado, pastor Edson Miranda, com os irmãos, sejam homens ou mulheres, que sentam na minha frente e falam mal dos seus cônjuges. Mal percebem eles que estão falando mal de si mesmo. Quando eu denigro a minha esposa, eu estou me denegrindo. Quando eu denigro o meu marido, no seu caso, irmã, você está denegrindo a si mesma. Porque você e o seu cônjuge é uma carne só. Honre a sua família. Respeite a sua família. Porque só assim Deus vai fazer grandes obras na tua vida. E eu termino com o último conselho, já que o tempo aqui está avançado. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Compromisso com as coisas divinas. Alguns irmãos faltam às vezes no culto de domingo e eu pergunto, irmão, o que aconteceu que você não veio no culto de domingo? E aí o irmão me responde, pastor, bem na hora que eu ia vir para o culto, chegou um parente, chegou uma vizinha, chegou uns amigos, e aí eu não pude sair para o culto. Meu irmão, o teu horário de culto é sagrado. Se chegar alguém lá, você tem que falar, você quer ficar aí, você fica. Se quiser ir comigo para a igreja, é bem-vindo, mas esse horário aqui é sagrado. É o meu horário de culto, porque o meu compromisso, a prioridade é Deus. Então, eu sempre vou priorizar o reino de Deus, a obra de Deus, as atividades da igreja eclesiástica, porque eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, a obra de Deus, sempre na frente de alguns compromissos. Tá ok? Então, siga, tem muito mais. A Bíblia tem conselho para todas as áreas da sua vida, mas é muito importante que você viva esse compromisso com Deus e ande na presença de Deus. Vamos orar, chegue perto do rádio, quero abençoar a sua vida. Senhor nosso Deus, nós ouvimos nesta manhã alguns conselhos. A tua palavra tem milhares. Alguns conselhos para que a nossa vida seja menos tortuosa, menos sofrível, menos angustiante. Muitos vivem aí uma vida tão tortuosa porque não respeitam os princípios que o Senhor determinou. Mas nesta manhã nós ouvimos alguns conselhos, que nós possamos tomar postura e que a nossa vida possa mudar para melhor, mudar na direção da tua vontade.